Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez está no ar o programa Medicina em Destaque, trazendo para você estudiosos, cientistas, médicos e aqueles que fazem da sua vida uma arte, que faz da sua vida um hino sagrado em defesa da saúde e da vida do ser humano. Medicina em Destaque tem trazido para vocês aqueles convidados assim que se destacam na atividade que exercem aqui em Maceió, em Alagoas, mas hoje a gente está trazendo um internacional, apesar de ser alagoano, maceoense da Gema e exercendo suas atividades como médico, pesquisador em neurologia nos Estados Unidos. Nós temos como convidado hoje o Dr. Jonadab Santos Silva. Então, ele é o nosso convidado, mas antes de apresentá-lo formalmente, nós vamos chamar os nossos patrocinadores. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. A Med Rádios é referência em atendimento, qualidade nos serviços e precisão nos resultados. Agora, Maceió ganha mais uma unidade e a sua saúde ganha mais comodidade. Localizada em um grande home center na Mangabeiras, a nova Med Rádios conta com profissionais qualificados, diversos procedimentos e equipamentos de última geração. Med Rádios, sempre ao seu lado. Na Gruta de Lourdes e agora em Mangabeiras, na Avenida Comendador Gustavo Paiva. Maravilha! E agora nós vamos apresentar para você o Dr. Jonadab Santos Silva. E eu já passo a palavra e ele mesmo vai contar um pouquinho da sua seara, do seu caminhar, não é? Alagoano da Gema? Isso aí, professor. Obrigado pelo convite, professor. Estou muito feliz de estar aqui conversando com o pessoal de Maceió, de Alagoas, de onde eu sou, de onde eu vim e onde as minhas raízes estão. Estou muito feliz de estar aqui e, sim, nasci aqui, cresci no Jacintinho, aqui em Maceió. Estudei em escola pública a minha vida inteira. O ensino médio eu fiz no IFAL. Olha, maravilha. Que curso você fez? Eu fiz Química no IFAL. Eu também fiz Química. Olha aí. Mais uma coisa em comum, né? Maravilha, é verdade. E aí, eu sinto que, assim, dentro do IFAL foi um dos momentos em que eu mais cresci na minha vida e tendo a visão de pessoas que guiaram bem no caminho e professores excelentes. E foi o momento que eu mais senti, assim, que a educação vale a pena e que quando a gente tem um direcionamento na vida e tem uma perspectiva de onde a gente quer ir, guiado por pessoas que conhecem muito bem, o caminho fica mais bonito e fica muito mais prazeroso de se viver. Eu vou, assim, com a permissão ele tem, porque ele disse assim, muito emocionado para mim, um professor de Educação Física lá do ETFAL na época, né? Escola Técnica, hoje IFAL. Ele disse que criou os filhos em cima de uma palavra que eu disse para ele, né? De que se a sociedade nos der oportunidade, nós somos capazes de modificar o mundo. Né? E como ele me viu já formado, essas coisas, disse, olha, isso aí foi meu aluno, ficava muito feliz com isso. E realmente a Escola Técnica Federal, hoje FAO, oferece assim, ao alunado, né? Aquele que quer fazer da sua vida uma forma de inserção ética dentro, né? Muito. E se torna um ambiente catalisador também, até do ponto de vista acadêmico, que é o que a gente hoje trabalha. E foi lá que eu comecei a trabalhar em pesquisa,
primeiro com física, depois química, mas sempre com um olhar médico, um olhar mais para a saúde humana. Não sabia bem o que era medicina ainda, mas já tinha esse direcionamento para trabalhar com isso. Mas o que é que lhe chamou assim? Deve ter algum sinal, né? Algum chamado especial. É interessante que eu talvez estivesse menos atento ao meu chamado para medicina do que quem estava ao meu redor. O que aconteceu foi, durante o ensino médio, eu trabalhei com pesquisa com o professor Argoro, da física lá do IFAL, e eu trabalhava com disseminação de doenças, né, espalhamento de doenças em populações, usando simulação computacional, isso com 14 anos. E depois passei a trabalhar com eletroanalítica no laboratório de química, e aí, professor Fabiano, e o que aconteceu foi, dentro do laboratório, a gente começou a trabalhar com vários temas de interesse médico, de interesse de saúde. Sim. Então, desenvolvendo sensores para antimaláricos e outros sensores para detectar moléculas de importância biológica, farmacológica, médica. E aí foi que o próprio professor Fabiano e outros professores de química que estavam trabalhando comigo perceberam essa aptidão e sugeriram fazer medicina, quando nem eu estava muito atento a isso. E quando eles despertaram isso e mostraram que dentro da minha trajetória na pesquisa estava fazendo sentido seguir por esse caminho, como um complemento ao que eu já tinha feito na química, abracei a ideia e aceitei e compreendi, concordei que aquilo fazia muito sentido para mim. Eu queria fazer engenharia química e, na verdade, na época não tinha mais, era licenciatura, e para Recife eu não tinha. Quer dizer, na verdade, foi uma escolhazinha, uma segunda escolha, medicina. E seus pais, são alagoanos? São. Tem irmãos? Tenho. Meus pais são alagoanos, somos daqui. Tenho 4 irmãos, 3 irmãos e uma irmã, e são todos aqui também. A gente viveu a maior parte da vida, eu diria assim, minha vida inteira no Jacintinho. A gente cresceu junto e nesse ambiente que, assim... E aí, eu sinto também que tem uma importância muito grande da família ser um ambiente de acolhimento, de promoção do conhecimento e do estímulo muito cedo ainda. É o que meus pais faziam muito com a gente, comigo e com meus irmãos. Eu sinto que isso fez uma diferença muito grande. Apesar das adversidades financeiras e outras questões, ter esse olhar atento ao desenvolvimento da criança, da educação e o estímulo, a criança acaba entendendo que ela pode ser muita coisa. Pode não saber o que ela quer ser, mas ela entende que o mundo está aberto às possibilidades. Eram palavras que eu permito aos telespectadores de contar, até porque eu me identifico um pouquinho com essa história de sofrimento, de estudar na casa dos outros. E meu pai disse, se perdeu o ano, volta para a roça, qualquer coisa nesse sentido. Isso motiva muito mais, né? Essa responsabilidade e as 12 palavras dos pais ecoam nos nossos ouvidos, né? Muito demais. Então, isso é muito bom. Agora, por que foi fazer medicina fora, no Rio? Então, quando eu estava no final da graduação, eu já estava, do ensino médio, eu já tinha cursado 2 anos de química na UFAL. Minha intenção era seguir talvez na área da química, eu gostava muito de trabalhar com essa questão laboratorial. Quando meus professores me convenceram que medicina seria um caminho interessante para eu seguir, eu tinha aplicado para medicina na UFAL e ia esperar para o 2º semestre, para começar a turma do 2º semestre. Nesse intervalo entre a inscrição e o 2º semestre, nesse intervalo de 6 meses, eu descobri outras universidades e comecei a pesquisar, bibliotecar um pouquinho mais e vi que no Rio de Janeiro existia o Instituto Estadual do Cérebro, que era um instituto até então muito novo, era um lugar super específico para trabalhar com neurocirurgia e neurologia, e lá eu vi coisas de primeiro mundo e coisas que me agradaram muito visualmente, e lendo sobre o lugar, fiquei super encantado e resolvi aplicar para estudar no Rio de Janeiro. Então peguei aquela nota que eu tinha feito no Enem, apliquei no SISU, acabei passando lá no Rio e mudei para lá, com o objetivo de conhecer melhor e entender que dentro desse universo da neurociência, que era o que eu tinha mais vontade de seguir, aquele seria um lugar que me daria mais oportunidades. Talvez hoje esteja superada as questões financeiras, né? Olha, uma foto no Rio de Janeiro, né? Maravilha, essa equipe aqui, viu, pai? Mas o Sidney são... Ainda muito criancinha, ainda bem criancinha. Ainda. Mas você foi conhecer o Rio antes? Fui conhecer uma vez antes. Então, essa foto aí foi na verdade, foi no mesmo ano que eu mudei para lá. Em janeiro, eu tinha ido para um congresso de química, um congresso brasileiro de química, sem saber que meses depois eu estaria morando lá.
Mas foi no mesmo ano que eu mudei para lá, em 2014. Maravilha, que bom. Mas assim, as dificuldades financeiras talvez hoje esteja superado porque você está no centro em que fomenta a pesquisa, essas coisas todas. Mas as dificuldades iniciais de você ir para o Rio, como sobreviver lá no Rio, né? Então, sair de um ambiente que eu estava com a minha família aqui, a gente tinha casa própria, mas assim, é uma coisa que não tinha muita folga. Então, mudar para lá foi um desafio para meus pais sustentarem lá. Então, eu morei em República, dividi apartamento com mais 4 colegas. E aí tem todas as questões de República, né? Dividir casa com outras pessoas que não era... Que eu dividia quarto com meu irmão, mas irmão é outra... A gente briga, mas daqui a pouco a gente já está se abraçando de novo. Mas assim, lidar com outras pessoas. E eu acho que até foi um momento de aprendizado e maturidade para aprender a resolver problemas, para aprender a dividir o espaço, a colaborar em outras coisas que talvez exigissem um pouco mais de compreensão e flexibilidade, até cognitiva e emocional da minha parte deles também. Então, acho que isso foi um desafio grande que me treinou para a vida. E até olhando para trás, como o senhor está citando essa questão de ir para lá e as dificuldades de ir para lá, eu vejo que essa adaptação e essa maleabilidade que foi exigida no começo me ajudou muito na medicina, na prática médica mesmo, quando depois acabei trabalhando com pacientes, agora na pesquisa. Isso acabou treinando muito esse olhar, né? Para que ele se identifique, um olhar de compaixão, quando se coloca no lugar do outro. Exatamente. Mas eu acredito que o que tem também alimentado essa distância da família é a lembrança de alguns vídeos, né? Deixa eu ver aí, o Emerson, se tem algum vídeo desse rapaz aqui. Isso. Enfim, eu não me irei descobrir e só assim descansar, em ti descansar pra sempre. Tantas as surpresas que te preparei. Muito bom. Essa carreira de cantor... Pois é. Está paralela, ainda não está descartada, não, né? Na verdade, música sempre foi uma coisa muito forte lá em casa. E até hoje eu canto no coral, mesmo em Nova York, onde eu moro agora eu canto no coral. Mas desde criança, a música sempre foi uma coisa muito forte. Meu pai sempre tocou violão em casa, a gente sempre cantava à noite, né, sentados no sofá, a família toda. Minha mãe também canta. Meu irmão é um músico, escreve músicas, escreve vários arranjos para coral, para orquestra. Hoje também ele é piloto e também trabalha com... Eu escrevi, fiz uma letra, uma pequena, vou passar para ele. Ele faz orquestração muito bem. Maravilha. Então sempre foi um ambiente muito musical. E desde criança, a gente cresceu na igreja, né? Então a gente sempre foi muito estimulado a trabalhar essa questão da artística. Então meu irmão ficou muito na parte instrumental e eu fiquei sempre em canto coral. Cantei em coral, cantei em quarteto, cantei em vocal, então vários grupos assim musicais, e é uma coisa que hoje eu mantenho na minha vida como um hobby. Esse aí, você? Esse aí sou eu. Seus pais, a foto anterior, né? Aqueles eram meus avós. Avós, que maravilha. Olha, esse aí é da minha formatura, esse aí são meus avós, avós maternos. Não é estranho não, qual é o nome do seu avô? Cícero Inácio. Instituto de Química, laboratório. Ali foi um curso que eu fiz na Unicamp, quando eu fazia Química ainda. Sempre em festa, né? Sempre em festa. Uma festa fantasia. Aí foi no IFAL, alguma revisão de algum conteúdo. Esse aí foi um congresso de licenciatura em Química. Fazia trabalho educacional. Essa foto aí foi no Soletrando, quando eu participei do Soletrando. Foi? Em 2009, eu acho. Que maravilha. Perfeito. E hoje nos Estados Unidos, como é que são as suas atividades? Então, hoje eu trabalho lá como médico pesquisador.
faço pós-doutorado lá em neurologia, moro em Nova York. Você fez mestrado, lá. doutorado e pós, tudo lá? Então, acaba que o título de médico aqui tem por validação, é equivalente ao título de doutor em medicina lá. E o que eu precisei fazer foi só o processo de validação médica, então hoje eu sou médico certificado nos Estados Unidos. Ah, que bom. E estou na aplicação para residência em neurologia, próximo ano já começo lá. Dificuldade com língua, você nunca, desde criança que você tinha essa vontade de estudar? Não, eu não sabia muito inglês, para ser sincero, viu? Até o ensino médio eu não sabia muito inglês, não. Aprendi inglês na faculdade já, quando estava em Química na UFAL, aprendi um pouquinho, fiz Ciência Sem Fronteiras, que foi um programa do governo que aconteceu há alguns anos, né? E aí... Você foi para onde? Fui para os Estados Unidos, foi quando eu fui para Los Angeles. Facilitou. Quanto tempo você passou lá? Passei 1 ano e meio. Eu morei em Los Angeles e São Francisco, então acabou que foi um momento para desenvolver bem a língua e graças a Deus a coisa fluiu bem. E nas atividades e pesquisas, quais as que se destacam, assim, todos, né, os ramos, mas aqui você está mais apaixonado? Então, hoje eu trabalho dentro da neurologia, principalmente com neuroimagem. E aí, uma área que tem crescido muito em neuroimagem é a neuroimunologia, então doenças como esclerose múltipla, como NMO, neuromielite óptica e outras doenças autoimunes que afetam o cérebro e o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, são coisas que eu estudo hoje em dia. O meu foco principal é a esclerose múltipla. Então, hoje eu trabalho no maior centro de esclerose múltipla dos Estados Unidos como pesquisador. E o que a gente faz lá é usar métodos de imagem para detectar lesões que a gente não encontraria em ressonâncias magnéticas de uso clínico, de 3T. Né? Antes de nossos telespectadores assim, são exigentes, né? Antes de a gente falar dos principais avanços que existem na esclerose múltipla, você vai falar para ele o que é esclerose múltipla. Perfeitamente. Então, esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central que é imunomediada, ou seja, o sistema imune em algum momento ele acaba reconhecendo alguns antígenos, alguns componentes do próprio corpo como sendo estranhos e começa a atacar. Hoje a gente tem vários marcadores e tem várias teorias de por que a doença se desenvolve. Existe uma relação com o vírus Epstein-Barr e outras hipóteses assim, que são bem fortes, a gente tem evidência bem forte para seguir nesses caminhos, mas é uma doença muito complexa e acaba tendo muitos mecanismos possíveis e combinados para que a doença se desenvolva. Então, mas é uma doença que o sistema imune ataca o cérebro, principalmente cérebro e medula espinhal, e formam lesões no cérebro. Alguns genes já foram identificados, assim, causadores disso? Existem alguns genes, principalmente clusters de genes, que são grupos genéticos que são associados, né, com algumas vias de sinalização que são relacionadas principalmente a linfócitos B, linfócitos T também, mas principalmente linfócitos B. Então, até o perfil dos pacientes, do tipo de lesão que se desenvolvem, tem relações diferentes. Então, pacientes com certas mutações, assim, vamos dizer, um grupo A de mutações tende a ter uma manifestação clínica de um jeito, pacientes com manifestações de um grupo, vamos dizer, um grupo B, tende a ter manifestações de outro jeito. Então, tem genes envolvidos e muitos genes envolvidos. É aí que vira um problema, né? Sei. A inteligência artificial tem ajudado nesse sentido? Muito. Hoje, no laboratório, a gente usa a inteligência artificial principalmente para fazer identificação automática de lesões, mas também para poder agrupar esses dados. Então, quando a gente trabalha com Big Data, com um banco de dados gigantescos, quando a gente sequencia o genoma de todos os pacientes e tenta identificar padrões relacionados à clínica e à estrutura gênica que a gente tem, a gente consegue, então, identificar alguns componentes, alguns elementos que levam a gente um pouquinho mais perto às respostas de por que são daquele jeito e, consequentemente, de como preparar e como direcionar para uma terapia mais efetiva. A perspectiva diagnóstica está um bom caminho, em terapêutica. Muito bom. Também? Então, em 2017, foi liberada, na verdade, uma medicação chamada ocrelizumab, que mudou a história da esclerose múltipla. Assim como algumas outras medicações de alta eficácia, existem alguns grupos de eficácia, as de mais alta eficácia a gente tem tido resultados excelentes e o que a gente hoje sabe de esclerose múltipla, baseado em pessoas que tiveram no passado, desenvolveram lesões pela vida toda, isso tende a mudar daqui para frente, porque as pessoas que estão em terapias de alta eficácia e que têm dado resultados muito bons, tendem agora a não desenvolver mais tantas lesões. Mais de 99% de eficácia em parar o surgimento de novas lesões, o que é uma coisa muito animadora. Com certeza. Para uma doença que era super devastadora e que agora tende a ser mais branda.
E hospital que você atua lá? Então, hoje eu estou no Mount Sinai Hospital, que é um hospital que fica na parte nordeste de Manhattan, na ilha de Manhattan. Trabalho dentro do Centro de Esclerose Múltipla de lá. É um centro que atende a milhares de pacientes com esclerose múltipla e outras doenças. E acaba por ser um centro dedicado a essa doença, a gente tem uma coorte de pacientes enorme. Então, até as observações clínicas, neuropsicológicas, cognitivas. E a gente tem, então, um número de pacientes gigantesco para fazer essas inferições e fazer estudos muito relevantes na área. E imagine se tem um paciente aqui de Alagoas que queira fazer ou submeter a pesquisa ou uma propedêutica de avaliação diagnóstica, como é que faz? Para fazer parceria com lá. Sim, parceria. Então, existem... tanto pode entrar em contato direto com os laboratórios, né? Por exemplo, se for o laboratório de imagem, pode mandar até e-mail para mim, a gente posso tentar fazer a ponte. A depender da área que se tem interesse, manda e-mail para o pesquisador principal e aí o vínculo pode ser feito, a gente está super aberto a várias colaborações e é interessante fazer a colaboração internacional, inclusive pelo perfil de pacientes que se tem em lugares diferentes, para a gente ter observações mais robustas e não tão homogêneas. Perfeito. Com relação à doença de Alzheimer, vocês têm também? Então, lá a gente tem um centro de Alzheimer, não é particularmente onde eu trabalho, mas a gente também tem pacientes, inclusive com esclerose múltipla e Alzheimer, mas dentro do centro de neurologia a gente também atende pacientes com Alzheimer num centro dedicado. Sei. O Emerson conseguiu aí o site, né, do hospital? Vai colocar aqui, pode colocar, né? Esse aí mesmo. Esse é o primeiro que eu trabalho, da Mount Sinai Hospital. A gente tem vários prédios, né, várias instituições dentro da rede. É a maior rede de hospitais de Nova York. Olha aí. Então é aí que a gente trabalha. Referência em muita coisa, é um hospital super bacana. E é do lado, assim, é do outro lado da rua do Central Park, que facilita também para fazer um piquenique no almoço. É mesmo? Também com um pôr do sol daquele. Um pôr do sol maravilhoso, sim. E atividades sociais que você pratica lá? Então, hoje eu faço parte de alguns grupos lá, então grupos de conversação com pessoas de outros países, a gente tenta sempre interagir com o pessoal e faço parte de um coral também, tem um coral da Broadway. Acabei fazendo seleção e... manda para nós. Para manter. Eu pego um vídeo agora, eu vou colocar aqui. Vou mandar um vídeo. Então. Você ainda mora em República lá? Não, hoje eu moro sozinho, tenho um apartamento lá na cidade e participa da igreja, comunidade? Participo. Hoje eu vou para a igreja no Brooklyn, o Tabernáculo do Brooklyn, por causa do coral, principalmente. É um dos maiores corais que tem lá em Nova York, então é a igreja que eu vou para assistir. E faço parte do coral da Broadway nas quintas-feiras. Eu estou fazendo uma pergunta, mas eu estou ouvindo bem baixinho. Se você conheceu o Chris? Pois é, cara, não consegui conhecer ainda, mas vou continuar tentando. Maravilha. Então, e essa, assim, é de família a escolha dessa espiritualidade? Que igreja congrega? Aqui eu era da Assembleia de Deus, e aí no Rio eu passei para Batista, e lá estou no Tabernáculo do Brooklyn. Mas sim, a espiritualidade sempre foi uma coisa muito forte na minha família. A gente cresceu na igreja, essa educação, diria espiritualizada, voltada para princípios de amor ao próximo, de cuidado, como uma estrutura do ser mesmo, assim. Não tão focado no aspecto religioso rígido, mas mais na compreensão de por que a gente está aqui. Exatamente, aquilo que toca mais em como que o divino se conecta com o humano. E é quase que palpável, né, essa relação. Eu digo isso porque super. Tem uma atividade de atendimento em urgência, emergência, e hoje também até no próprio Instituto Médico Legal, às vezes eu fico conversando com aquelas pessoas que vão ser submetidas a exame de corpo de delito, né? Super. E aproveita também até para evangelizar. O meu plantão no domingo, a cada plantão sempre fica um pouquinho da história. Mas há algo no seu currículo que eu percebi lá também, da sua experiência como pesquisador, nessa questão da relação médico-paciente, não é? Um paciente tem muito a contar, e cito para você o professor Genival Veloso, que foi lá da Paraíba, professor de medicina legal, e sempre nós fizemos eventos aqui, e tem uma frase dele que fala que o toque
tem poder terapêutico muito mais eficaz do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Né? Muito, muito. E eu sinto que ter essa visão, não necessariamente a visão religiosa, mas a visão espiritualizada, como o senhor está citando, é importante até para a gente na medicina, quando a gente entra em contato com qualquer pessoa, seja lá quem for. Tenha ela alguma fé ou não, mas é porque eu acho que quando a gente se entende como parte do todo, a gente entende que aquela pessoa é uma extensão do que a gente é, e nós dois somos extensão do que foi criado. Eu acho que isso acaba moldando e dando até força quando a coisa está um pouquinho mais pesada no trabalho, quando a situação está um pouco mais desafiadora, e a gente se reconecta com a humanidade do outro e consegue se enxergar melhor e consegue enxergar o outro como parte da gente. Nós participamos de um congresso brasileiro, luso-brasileiro de bioética, e nós tínhamos lá uma professora que falava sobre alguns sentimentos que permanecem, mesmo você sendo submetido a uma não sei se a terminologia vai ser adequada, né? Como se fosse uma secção entre os lóbulos e aí persistia como se fosse uma modalidade de energia. Vocês avançam nesse tipo de pesquisa assim? Hoje eu trabalho com ressonância funcional. Não cheguei a trabalhar com estudos de espiritualidade, gostaria muito de ter feito isso. Mas ainda não tem tempo, né? tem tempo para fazer isso. Mas sim, e hoje, inclusive, assim, citando essa questão da espiritualidade e da conexão entre os lobos e conexão entre pessoas, existem estudos reforçando o quanto que ter essa espiritualidade, ter esse elemento da estrutura do ser, ajuda em processos como luto, como dificuldades financeiras, na própria pandemia também, e até em doenças crônicas, que é o que a gente lida o tempo todo na neurologia. Então, acaba que ter uma fé, ter uma visão de esperança em algo maior e saber que você pertence a algo maior e que você é parte e é cuidado e você não está sozinho, é um fator de proteção quando um diagnóstico muito severo, como, por exemplo, a esclerose múltipla ou doença de Alzheimer ou outras doenças tão devastadoras, chegam para uma pessoa e para a família também. E se percebe isso, né? O professor Jorge Arthur, professor pesquisador aqui da Universidade Federal de Alagoas, ele deu uma aula há poucos dias para convidado nosso para a turma de medicina e falava essa evolução assustadora que a inteligência artificial está tomando conta, né? E falava exatamente dessa questão das pesquisas e, às vezes, até ponto de, vamos dizer assim, o homem ser submetido a uma força da própria inteligência artificial, né? E isso nos chama muito a atenção. Mas o que nos chama a atenção também com relação à própria aplicabilidade é, como você falou, que também utiliza alguma coisa do nervo óptico, e hoje, com a inteligência artificial, se dá diagnóstico de muitas doenças. Muitas. Né? Hoje, e até tocando nesse assunto de inteligência artificial, por trabalhar em neuroimagem, em esclerose múltipla e doenças neuroimunes, posso dar um exemplo muito robusto e interessante sobre a aplicação da inteligência artificial na medicina, que é o aprendizado federado, que é quando uma instituição que tem, vamos dizer, 5.000 ressonâncias ou 10.000 ressonâncias de pacientes com esclerose múltipla, uma outra tem mais 5 ou 10.000, a outra tem 40.000, cada uma consegue treinar um algoritmo de inteligência artificial dentro da sua instituição e a gente consegue juntar somente os parâmetros que são derivados da imagem. Então, todo dado que é do paciente não é liberado, não é disponibilizado. Então, toda a confidencialidade é mantida, mas a gente consegue treinar sistemas de diagnóstico com as imagens que já foram vistas por humanos, né? Por avaliadores humanos, radiologistas, outros médicos. E a gente consegue, então, juntar isso tudo dentro de um corpo muito mais robusto, com todas as peças de vários lugares. Então, se eu tinha 5.000 aqui, 10.000 aqui, 40.000 ali, agora eu tenho 55.000 juntos que eu posso usar para diagnosticar outras doenças. Então, na radiologia, por exemplo, tanto na neurologia também, essas ferramentas têm sido muito utilizadas, ao menos para uma avaliação inicial. Sim. Então, a gente pode passar, por exemplo, uma imagem por um algoritmo treinado, Covid aconteceu muito isso, vários aspectos que uma pessoa talvez não percebesse, o algoritmo consegue perceber. Então, o parâmetro de atenção
acaba reduzindo um pouco mais a sobrecarga de atenção do avaliador humano, vem uma sugestão de laudo e tudo que está ali escrito a gente consegue checar e procurar outras coisas, mas com muito mais leveza do que fazer a avaliação completa. É verdade. Foi discutido até nesse congresso de bioética que talvez a inteligência artificial possa entrar em algumas teses de mestrado, doutorado, como coautoria, né? Porque tem acontecido. Pode, né? Porque faz um levantamento, faz tudo só, né? Você vai só anexar lá esse material. Diga-me uma outra coisa. A gente, coincidentemente, viu, Emerson? Vê se coloca uma foto de um livro aí. Eu tive, assim, a alegria de saber que você participou do nosso livro, organizado de tanatologia, né? Olha aí, esse aí é a capa da segunda edição, né? Mas você participou no capítulo 8, você falou? Participei com um amigo daqui de Alagoas, com o Taime, nesse livro que foi um grande prazer escrever sobre as técnicas de necrópsia, de perinecropsia e exumação. Eu estou com o professor Anderson Menezes, que ele é professor da universidade, a gente vai oferecer um curso de tanatologia. Esse é mais ou menos nesse título, Desmistificando a Morte e o Morrer. Essa nova edição vem com 102 artigos e vai ter um curso, como se fosse um curso preparatório para as pessoas que se assustam com a morte, para que torne esse momento um momento de leveza, né? Sim. Tanto para quem começa a sentir a morte perto, quanto para a parte de luto para aqueles que estão. Muito. Inclusive o professor Jorge Arthur disse que é possível você quantificar, né, a dor desse luto. Né? Você quantifica o tamanho da mesa, quantifica a temperatura, ponto de fusão, ponto de ebulição e também a parte de sentimentos. Sim. Já dá esse quanto, né, da dor que sente a pessoa que perde aquele ente querido. Maravilha. Perspectivas de pesquisa lá e você atuar para a parte clínica é uma vontade? Isso. Então, hoje, poucos meses acabei de ser certificado como médico lá nos Estados Unidos. Então, passei pelo processo de validação, agora sou oficialmente um médico nos Estados Unidos também. Estou no processo de aplicação para residência lá em neurologia. Já recebi alguns convites de hospitais para poder fazer entrevista e ver onde é que eu vou ficar. Lugares interessantes, muito bons. E em seguida, então, assim, a residência vai durar 4 anos, então começando no ano que vem, mais 4 anos eu faço neurologia por lá. E pretendo continuar em pesquisa. Assim, hoje o meu foco é esclerose múltipla, em entender muito melhor como as lesões se formam, como elas se regeneram, se elas se regeneram ou não, para a gente conseguir cuidar melhor dos pacientes e entender. Hoje o meu foco também é entender aspectos cognitivos da doença. E uma coisa interessante que a gente acabou de descobrir, está escrevendo um artigo sobre isso, é, por exemplo, como que depressão é diferente, a depressão clínica como um todo é diferente nos pacientes com esclerose múltipla. Então, às vezes, os sintomas que aparecem, como você falou, consegue quantificar o luto, um exemplo é sobre a quantificação da depressão. Então, olhando os sintomas específicos e individuais da depressão, a gente conseguiu perceber que o fenótipo, o caráter clínico da depressão na esclerose múltipla é muito mais marcada pela perda de iniciativa, pela perda do prazer, pela anedonia, do que, por exemplo, pela tristeza, que é propriamente dita, que é o que a gente entende como sendo o sintoma maior na depressão maior, na depressão clínica como a gente entende. Então, até no screening dos pacientes, até na avaliação desses pacientes, buscar por sintomas mais específicos que talvez estejam lá, mas o paciente não fale, ajuda a gente a cuidar melhor desses pacientes. Existe algum fator predisponente, assim, que poderia ser trabalhado à altura dos conhecimentos e dessa demanda de paciente ou desse quanto de paciente sobre, assim, uma vida desse paciente? Que fatores poderiam, algum trauma deu início, teve algum foco que deu início à patologia propriamente dita? Da esclerose múltipla, eu falo. Existem alguns fatores que a gente sabe hoje. Então, o principal fator de risco é histórico familiar. Então, sabendo que se existe um histórico familiar, a gente fica um pouco... Não é um critério para fazer screening e buscar ativamente a doença, mas a gente fica atento, porque o risco é um pouco maior do que a população em geral. Em termos de fatores evitáveis,
evitáveis entre aspas. A gente Sim. sabe que a contaminação e a infecção com o vírus Epstein-Barr, hoje a gente sabe que o mecanismo de fitopatologia da esclerose múltipla tem relação com autoanticorpos direcionados a epítopos, a partes do próprio vírus. Então a gente sabe que existe uma confusão do sistema imune querendo atacar o vírus, mas acaba atacando o sistema nervoso central. Então hoje se tem essa hipótese, e baseado em dados bem robustos, de que, assim, a gente, não só hipótese, né, dados também sobre isso, sobre como pessoas que foram contaminadas com o vírus tiveram uma chance muito maior de desenvolver esclerose múltipla do que aquelas que não foram contaminadas. Então, por exemplo, uma vacina contra o vírus Epstein-Barr poderia ser uma resposta, uma tentativa de se prevenir a infecção inicialmente e evitar um dos fatores que predispõe as pessoas a desenvolver a doença. Esses são os principais fatores. Outros fatores também, outras coisas que a gente percebe, mas a gente não sabe se consegue muito bem modificar, são os níveis de vitamina D. Então, em regiões do mundo em que os níveis de vitamina D são mais baixos, regiões em que a incidência solar é mais baixa, a prevalência, a incidência e a prevalência da esclerose múltipla tende a ser mais alta. Então, da própria população com esclerose múltipla, os níveis de vitamina D tendem a ser mais baixos também. Sim. Então, a gente suplementa a vitamina D na doença, na tentativa de, embora não exista tanta evidência, na tentativa de ao menos equilibrar esses níveis, e se houver algum fator contributório, a gente está ao menos eliminando essa parte. Então, há uma investigação de vitaminas e a investigação da parte epidemiológica do vírus, né? Muito. Bons caminhos, né? Muito. Acaba que a epidemiologia, mais uma vez, traz as respostas para as grandes perguntas, em que a gente foca tanto, às vezes, nos mecanismos internos, intrínsecos, as vias moleculares, mas, às vezes, a resposta está num aspecto muito mais global, muito mais de população, que a epidemiologia, mais uma vez, vem e salva a gente nesse aspecto. Pouco tempo que você está lá nos Estados Unidos, mas como se comportaram as pesquisas com relação ao Covid-19? Então, com relação à Covid, a gente tem várias evidências agora de muita coisa que fica afetada, mas dentro da neurologia, uma coisa interessante que foi publicada no Congresso Americano de Neurologia, que aconteceu em Boston esse ano, é que a Covid longa, que é quando os sintomas, a pessoa tem infecção, mas os sintomas continuam, o vírus não entra no cérebro, o que é uma coisa muito boa, que a gente não sabia se entrava ou não, então foi uma resposta que deu alívio. No entanto, partículas do vírus se localizam dentro das meninges. Sim, isso próximas meninges. Dá um efeito somático tempo depois. Que tem, exato, e um efeito somático contínuo. Então, essas partículas de vírus que ficam dentro do sistema nervoso central acabam sendo estímulos pró-inflamatórios que atraem mediadores inflamatórios e acabam levando a sintomatologia da Covid longa, essa fadiga que nunca passa, esse cansaço, essa fraqueza no corpo, o pensamento fica muito mais lentificado, as funções cognitivas de memória, aprendizado, concentração, função executiva, tudo isso que fica muito mais lentificado. Hoje a gente entende que existe uma relação com a permanência das partículas do vírus dentro do sistema nervoso central. Maravilha. A questão das vacinas, esse aparecimento, que a vacina tem que passar por várias etapas, né? Sim. Isso mediadas por RNA, essas coisas. Como você vê, do ponto de vista científico, né? Hoje, o que a gente percebe é que, pelo fato do vírus ser um vírus de RNA, a taxa de mutação é muito acelerada, é muito alta. Então, a cobertura vacinal que a gente tinha, por exemplo, com as vacinas criadas no começo da pandemia, acabam não sendo tão efetivas assim para os novos epítopos que surgem, para as novas moléculas que o vírus acaba desenvolvendo em função das mutações que acontecem uma em cima da outra. Então, o que a gente tem hoje lá de evidência, né, e acaba aqui no mundo todo também, é que a vacinação contínua, assim como a gente faz para o vírus de influenza, para a gripe, precisa acontecer para que haja uma cobertura. Então, por exemplo, a nova variante, a ex-nova variante, né, a Omicron, que a gente achava que as vacinas iniciais tinham cobertura, hoje não tem mais tanta cobertura assim. Uma nova variante foi descoberta agora, então há estudos epidemiológicos, inclusive, mapeando as pessoas que foram infectadas e entendendo quais as diferenças moleculares entre essa variante nova e a Omicron e as outras variantes,
para entender quais vacinas conseguem cobrir melhor. Então, por exemplo, hoje a vacina bivalente da Pfizer consegue cobrir a variante nova. A gente não sabe até quanto tempo a gente vai conseguir cobrir, porque não é bem assim, uma variante A, variante B, mas é um espectro entre uma variante e outra, né? Então, à medida que o vírus vai mudando de um caráter mais para o outro, a cobertura vacinal vai se perdendo. E aí a gente precisa, às vezes, de um reforço com a vacina que cubra esse novo vírus. E na Covid, eu imagino que chegou para ficar, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, uma doença que vai ficando cada vez mais branda, cada vez mais leve, quando a gente tem cobertura vacinal. Maravilha. Mas, assim, em se tratando da utilização do RNA, não existe algum efeito iatrogênico, assim? Existem muitos efeitos colaterais que são, inclusive, alguns possivelmente graves. Tem relatos de casos, e eu particularmente trabalhando em medicina intensiva aqui no Brasil, cheguei a ver casos também muito severos. E aí é que vem aquela dúvida e incerteza que a população mesmo ficou durante a pandemia de se toma vacina ou não. E existe assim, apesar dos efeitos gravíssimos, inclusive miocardite e outros efeitos colaterais que são muito ruins, ainda assim, estatisticamente, olhando para a população como um todo, esses riscos são muito menores ainda do que aqueles que o próprio vírus pode causar. Então, apesar de não ser uma vacina 100% livre de efeito colateral, o que nem água é, tudo tem algum efeito colateral, apesar de ter os seus riscos e riscos possivelmente sérios, ainda assim é mais seguro tomar a vacina do que ficar totalmente descoberto a qualquer efeito aleatório que o vírus pode causar. E uma outra coisa importante também, eu acho que essa desmistificação assim, confirmar que existe o risco, mas ao mesmo tempo dar o suporte emocional, até. Exato. Porque a expectativa, quer dizer, o leigo, ou seja, pega uma manchete de jornal ou qualquer coisa nesse sentido que desmistifica, né, de um lado para o outro. Exato. Né? E assim, eu imagino que uma pessoa que não tem instrução nessa área específica, como a gente acaba estudando e entendendo alguns mecanismos mais específicos, a pessoa que não tem esse conhecimento pode se assustar, e é natural que se assuste, eu me assustaria também. Mas ter essa confirmação e entender essa questão do risco-benefício acaba levando a gente um passo além e, às vezes, adicionando uma camada extra de proteção. E perspectivas com relação às pesquisas lá. Você está bem envolvido, né? Sim. Continua em pesquisa. Como é que sobrevive um pesquisador nos Estados Unidos? Eu acredito bem diferente aqui no nosso país, né? É diferente, Então, a perspectiva de pesquisa daqui para frente é continuar trabalhando com neuroimagem. Hoje eu trabalho, então, dentro do Mount Sinai e tenho parceria com o NIH, que é o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, que é como se fosse o Ministério da Saúde daqui. Então, a minha pesquisa ela é tanto no Mount Sinai quanto no NIH, a gente faz essa parceria. E, assim, continuar com métodos avançados de imagem para ver as minúcias do cérebro com a pessoa, né, pacientes com esclerose múltipla. E falando sobre a vida do pesquisador, é bem diferente, sim. A gente, o pesquisador lá nos Estados Unidos tem uma vida, assim, é um trabalho assalariado, então a gente não precisa, né, tirar do próprio bolso, como muitas vezes acontece aqui. Mas existe um suporte, tanto institucional quanto do governo, para isso. E aqui, assim, o que eu sinto de diferença é que existe uma carreira protegida de pesquisador. Sim. Então, se hoje eu estou como pesquisador, essa é a minha função. Eu não preciso me desdobrar em 1000 coisas, aqui, em 1000 funções nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas aqui também, né, tem um pouco. Quem faz a carreira universitária, pesquisa... Mas, por exemplo, se um pesquisador aqui entra numa instituição para ser pesquisador, a maioria dessas vagas são para indústria ou empresa privada, que é só para aquela função. Aqui o pesquisador acaba tendo que ser professor e exercer outras funções também, o que é uma coisa muito boa, porque é uma coisa que juntar pesquisa com ensino, com a extensão, esse é o tripé universitário, né? Que lá existe a possibilidade de seguir esses ramos que a gente tem na área acadêmica, mas também existem carreiras que são exclusivamente para aquela função. Então, tem pessoas que fazem somente ensino, pessoas que fazem somente pesquisa, pessoas que fazem somente outras funções. E há distinção entre a pesquisa pública e a pesquisa privada? Não. Como é que se compõe? Existe
tanto, porque o que acontece? Mesmo instituições públicas, tanto públicas quanto privadas, os incentivos podem vir tanto do governo quanto de instituições privadas, como, por exemplo, para a gente de farmacêutica. Então, existem projetos, dentro do mesmo laboratório, podem existir projetos que são financiados pelo governo, através do NIH, como projetos que podem ser financiados por uma certa indústria farmacêutica para fazer um ensaio clínico. E pode ser consorte, né? E podem ter ramificações uns com os outros. Então, pode existir um certo entrelaçamento dessas coisas, claro, com todo rigor ético, para que não haja comprometimento nem enviesamento, né, das amostras, das análises e tudo mais. Mas, sim, as fontes de fomento, as bases de fomento são das mais diversas possíveis. Existe para o paciente, o cidadão norte-americano, que tem uma patologia, que necessita ser submetido a uma pesquisa. Aqui nós temos o SUS, né? Nós temos os planos de saúde e tem o particular. Né? Como é que se comporta essas três vias lá nos Estados Unidos? Então, lá não existe um sistema de saúde público. O que existe são instituições de saúde, e aí das mais diversas formas possíveis, tipos de estruturas diferentes. Existem muitos tipos diferentes, mas o que existe de mais básico e compartilhado entre os hospitais é que pessoas acima de 60 anos ou 65 anos têm um plano de saúde, que é o Medicare, que é do governo. Então, essas pessoas são protegidas pelo governo, então elas têm acesso aos hospitais. Não importa qual hospital que é, elas vão ter acesso a qualquer um, porque o plano de saúde delas é esse, garantido por lei. E pessoas que têm alguma deficiência ou alguma condição que impossibilite essa pessoa de trabalhar, ela também é elegível ao Medicaid, que é uma outra forma de plano de saúde que também é financiada pelo governo. Então, a pessoa que tem um plano de saúde, por exemplo, eu pago o plano de saúde e essa pessoa não paga o plano de saúde, ela é pelo governo. A gente entra pela mesma porta, no mesmo hospital, fica em leitos um próximo ao outro. Então, o cuidado, ele é feito dessa forma. No entanto, as pessoas que não qualificam para esses planos de saúde, que são pelo governo, elas ficam desprotegidas. E aí que tem as iniciativas locais. Então, por exemplo, em Nova York, pessoas que são desempregadas, elas qualificam. Estou desempregado agora, estou passando por uma fase da minha vida que está difícil. Essa pessoa pode qualificar para um plano de saúde temporário pelo governo. Mas outros estados já podem não ter esse plano de saúde. Igrejas também podem, assim, ter entre os seus membros esse plano de saúde? Não que eu conheça, mas o que eu sei, por exemplo, em instituições, e assim, quando as igrejas têm algum tipo de ramo filantrópico, são as clínicas que são gratuitas, que as pessoas podem entrar, que chama de walk-in clinic. A pessoa entra na clínica e precisa de uma consulta. Então, existem algumas clínicas que são financiadas pela filantropia, e algumas dessas clínicas são, o recurso vem das igrejas. Isso existe também. Com relação ao paciente terminal, a paliação, os cuidados paliativos, como é que se comporta? Existem as diretrizes antecipadas de direito, onde você passa no cartório e declara, olha, nessa situação é permitido desligar os aparelhos? Como é que você tem visto? Sim, o que existe lá é um formato um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Em termos éticos, é similar, mas tem uma estrutura um pouco mais definida, eu diria. Sim. Não precisa passar em cartório, mas, por exemplo, se eu tenho a ordem que existe se eu estou no estado terminal e, por exemplo, eu estou inconsciente, eu estou em uma situação em que eu não consiga delegar essa função a uma pessoa, existe uma ordem predefinida. Então, por exemplo, o cônjuge, depois o filho mais velho, depois pai, depois... Não existe uma escolha pessoal de um terceiro, porque pode ser o cônjuge mais interessado na morte. Exato, mas pode existir também tem também essa opção de a gente delegar uma pessoa como sendo o que vai responder por tudo que eu quero. Não precisa passar em cartório. Assim, se você fala dentro do hospital, existe uma certa verificação, e aí dentro do hospital mesmo, do ambiente clínico, isso pode ser definido e estabelecido como sendo o que vai vigorar daqui para frente. Maravilha. Recebi o sinal aqui que nosso tempo está esgotando. Eu deixo esses segundos, assim, esses minutos, assim, para as suas considerações finais. Mas dizendo assim, do que é que você mais gosta, né, na vida e a sua vida lá, a saudade que tem daqui.
ao tempo em que, antecipadamente, eu agradeço o Edgar Silva, porque fez essa ponte para você. Agradeço também os seus telespectadores, agradecemos também o próprio Edgar, né? E é um agradecimento muito especial que a gente faz a Deus todos os dias por esse momento, esse encontro. Exatamente. Tá certo? Então, sejam as suas considerações. Hoje, olhando assim, tudo que eu passei, considerando aqui o próprio contexto de estar em Maceió, de volta aqui, vendo a família, vendo os amigos, eu sinto que tudo que a gente faz precisa ser baseado no que a gente quer, em quem a gente quer ser no futuro. Então, a própria escolha da medicina, o que eu faço hoje na pesquisa, os próximos passos que eu vou dar, que eu nem sei quais são, eu espero só que eles sejam todos baseados no princípio de cuidar do outro, de ver o outro com amor, de ver o outro com cuidado, de exercer de alguma forma aquilo que eu quero para a minha vida junto ao outro. Mesmo que eu não fosse médico, mesmo que eu não tivesse nessa área, eu procuraria encontrar alguma forma de exercer esse amor ao outro. Eu vejo que esse é o princípio que rege a vida, quando a gente se encontra no que a gente quer fazer pelo outro e encontra um caminho para isso. Então hoje, por exemplo, falando sobre medicina, eu vejo a medicina como sendo um caminho, como sendo uma forma de entregar o amor que a gente tem para o outro. E existem outras formas também, mas no caso da gente se encontra na medicina. É verdade. Eu sempre digo que, está lá em Eclesiastes, que toda a medicina vem de Deus, mas eu digo que não é a profissão melhor do que as outras, mas é diferente de todas, porque você tem que ter esse pressuposto do amor, né? Não existe isso. Nós conversamos aqui com o Dr. Jonadab Santos Silva, que nos deu essa alegria de estar aqui. Está voltando quando para os Estados Unidos? Sábado. Sábado já está, mas vai ficar essa ponte aqui. Exatamente. Vou passar alguns contatos aqui de umas pessoas que, após o programa, vai querer falar com você. Tá certo? Muito obrigado. Agradecer a Ultraplast, a Med Rádios, agradecer você, telespectador, e agradecer a Deus essa grande fonte de luz que nos ilumina cada dia, que faz com que a nossa vida seja esse constante sorriso, não é isso? Muito obrigado, senhor. Obrigado, amigo, e até o próximo programa. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.